Olá pessoal, como todos vocês estão? Eu espero que todos estejam muito bem por aí. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, Uma Leitura no Cinema. Eu sou Gisele Santos e toda semana, quando eu conseguir aparecer, eu venho aqui trazer as minhas dicas, as minhas impressões sobre livros, filmes e séries. Bom, e o vídeo dessa semana é um vídeo um pouco mais complexo. Eu demorei bastante tempo para falar dessa história. Então, dessa vez nós vamos falar de Cova 312, da jornalista e escritora mineira Daniela Arbex. Esse livro foi publicado pela primeira vez em 2015. Atualmente é publicado pela editora Intrínseca. Eu vou deixar aqui a capinha para vocês conhecerem. Essa daqui é da editora Geração. Eu nem sei se essa editora existe mais. Eu sei que o primeiro livro da Daniela foi publicado também com essa edição. A Intrínseca tem uma capa nova para ele foi já republicado. E nós vamos ouvir falar um pouco, nós vamos falar mais sobre essa história aqui, que é sobre os famosos anos de chumbo aqui do nosso país. Bom, essa história ela fala sobre o desaparecimento de um jovem militante político, que é o Milton Soares de Castro. Ele foi desaparecido ali por mais ou menos no ano de 1967, ou seja, durante o período da ditadura no nosso país. O que acontece? Ele é natural da cidade de Santa Maria, no centro do Rio Grande do Sul. Ele acabou se aliando aos grupos que queriam, na época, mudar o país, saindo do regime da ditadura, foi preso e ele acabou sendo transferido para a penitenciária de Linhares. Sua família ficou sem ter notícias dele. Haviam dado para o irmão, que também era preso político, a questão de que ele havia tirado sua própria vida. O que a família sempre contestou essa informação. E eu confesso para vocês, gente, é um livro bastante tenso, porque aqui a gente vai ver toda essa questão das torturas que haviam, principalmente nessa penitenciária de Linhares. Então, esse livro a gente vai ver as histórias de outros militantes, de outras pessoas que estavam presos ali, alguns casos até um pouco mais conhecidos, outros personagens que a gente também não conhecia. Então, a Daniela ela teve um trabalho minucioso aqui nessa história. E outro ponto que a gente precisa dizer aqui é que os militantes também fizeram coisas que não eram as melhores possíveis naquele período, mas isso também não dava aos militares o direito também de torturá-los. Um outro detalhe interessante com relação a essa história é que muitas pessoas da sociedade acreditavam sim que essas pessoas aqui não eram pessoas de boa índole, que eles realmente eram considerados criminosos. Não se sabe, a impressão que eu fiquei, na verdade, foi que o próprio regime favoreceu com que isso acontecesse, principalmente a própria liberdade, né, que as pessoas queriam voltar a ter de novo, acabou facilitando com que essa situação acontecesse. Então, sim, foram muito julgados, muito criticados. E também um outro ponto que a gente pode acrescentar aqui é com relação ao exílio. Como que foi essa questão do exílio? E também com relação ao embaixador alemão que havia sido sequestrado. Então, aqui a gente vê exatamente tudo o que aconteceu naquela época, que eram anos bastante tensos, de todas as maneiras possíveis. E também aqui a gente vê as sequelas que muitos deles ainda enfrentam até hoje. Eu não me lembro exatamente o ano, mas teve a questão da Comissão da Verdade, que começou a investigar os crimes de tortura no país. E aqui a gente vai ver também todos os personagens que a gente conhece na nossa política, em outras questões também. Então, tiveram vários desaparecimentos políticos e a gente vai descobrir o que aconteceu com o Milton e como a sua família agora sabe o que aconteceu com ele. Então, o jornal que a Daniela Arbex trabalhava, que é a Tribuna de Juiz de Fora, eles
fizeram um trabalho excelente na época. Na verdade, a Daniela que fez essa investigação e ela correu mundos e fundos para descobrir a verdade, o que realmente havia acontecido e quem era a pessoa que está nessa cova 312. É um livro tenso, muito forte. Tem cenas aqui que eu tive que dar uma parada e respirar, porque não é fácil a leitura, mas é um período da nossa história que a gente precisa conhecer, principalmente para você que é mais novo, você não conheceu a questão da ditadura. Então, falo que, independente do que você acredita, conhecer a nossa história é muito importante para que algumas outras situações que ainda acontecem no nosso país deixem de acontecer. Então, conhecer a nossa história também é muito importante. Bom, como eu tinha falado, essa aqui é a edição da editora Nova Geração. Tem umas fotos muito bacanas. Tem também a edição da Intrínseca, você consegue ouvi-la pela Audible também. Ela está disponível. Não nessa capa, na outra capa que eu deixei para vocês. Então, eu recomendo muita leitura e já deixo antemão que aqui tem gatilhos para a questão de tortura. Então, se você é mais sensível a essas sensações, eu recomendo então que você descubra, né, com relação não só à história do mito, como a história de outros presos políticos, que é uma história que, infelizmente, aconteceu no nosso país e a gente precisa conhecer e mostrar para outras pessoas que isso aconteceu, porque para que isso não ocorra novamente. Então, fica aqui a minha dica de mais um livro sensacional da Daniela Arbex. Esse aqui foi o segundo livro publicado dela. O primeiro é o Holocausto Brasileiro. A gente vai falar sobre ele aqui no canal em breve. Mas é mais um livro sensacional da Daniela, um trabalho investigativo com muita qualidade. Eu recomendo muito, se você nunca leu os livros dela, é um prato cheio com muita informação que eu particularmente já nunca conheci. Bom, então é isso. Muito obrigada por você que está conosco aqui no canal. Aos poucos a gente vai estar colocando as coisas em ordem aqui no canal. Então eu agradeço a todos vocês que estão nos acompanhando e nos vemos então nos próximos vídeos. Um grande abraço e até mais.